Abra tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo 42 ao 46. Diz assim o texto: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. Eu quero frisar um verso nesta manhã, o versículo de número 43, que diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Queridos e amados irmãos, bem verdade que é um texto conhecido por todos nós, aonde vai narrar e falar acerca de Jesus Cristo no jardim por nome de Getsêmani. Foi nesse jardim por nome de Getsêmani que Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida, que Jesus enfrentou a maior guerra do seu ministério. Diz a Bíblia que ele sabia que ele seria preso. Ele sabia que os seus discípulos o abandonariam. Bem verdade que ele estava ciente de que ele seria ridicularizado, de que ele seria exposto, mas Jesus tinha um propósito. Ele estava ciente que ele seria cuspido, esbofeteado, e de que ia sofrer agonia e morrer na cruz. Foi no Getsêmani que ele orou, foi no Getsêmani que ele batalhou, foi no Getsêmani que escorreu suor de sangue na sua pele, foi no Getsêmani que esse suor se transformou em sangue, porque tamanha era a batalha, tamanha era a agonia, tamanha era a guerra. Jesus sabia, Jesus estava ciente, que nesse jardim chamado Getsêmani, ele tinha que usar a arma da oração, ele tinha que usar a arma ofensiva contra Satanás
segundo a Bíblia Sagrada, antes da batalha final. Diz o texto que os discípulos também enfrentavam uma grande luta espiritual. Mas a Bíblia disse que Jesus os advertia naquela mesma noite, e que eles se espalhariam pela região, que todos iam abandoná-lo e deixá-lo sozinho. É bem verdade que ele também havia advertido Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Dissera ainda aos discípulos que antes que a noite terminasse, ele ia negar Jesus por 3 vezes. Homens que estavam acostumados a andar com Jesus, homens que sabiam quem era Jesus, homens que viam milagre de Jesus. Mas chegou o momento do ministério de Cristo, que a Jesus até mesmo falou que nenhuma hora eles puderam velar com ele, em nenhum momento eles puderam orar com Cristo. Contudo, os discípulos, em vez de preparar-se para a batalha, foram dormir antes de começar a orar. Existem momentos na minha e na tua vida que nós enfrentamos o Getsemane da vida, e às vezes não tem ninguém para orar conosco. Se sentimos sozinho, se sentimos solitário. O Getsemane da vida, ele requer da minha e da tua vida posicionamento. Quando Jesus está no jardim chamado Getsemane, ele chama os discípulos para orar, e ao avistar que os discípulos estão dormindo, ele vai dizer aos discípulos: olha, vocês não puderam velar comigo nenhuma hora. Por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão um sono espiritual? Diz a Bíblia que ele disse: levanta-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. A maior arma da igreja ainda é a oração. O que deixa o homem e a mulher de pé ainda é a oração. Eu volto a dizer algo que eu gosto desta frase de um pregador: ministério não é aparência, ministério é estrutura. Só aguenta quem ora, só aguenta passar pelo Getsemane quem é da oração. Só vence a tentação quem é da oração. Só fica de pé quem é da oração. Uma igreja em oração é forte. Uma igreja em oração é muito forte do que 1000 demônios de pé. Ainda que você esteja fraco, ainda que você se sente sozinho, ainda que você se sente abandonado, quando você dobra o teu joelho, mesmo não tendo palavra, Deus ouve dos altos céus, e Ele ainda disse: tem o Espírito Santo que intercede por você com gemido inexprimível. Mas Deus nesta manhã está dizendo que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar graça, Ele vai até mesmo nos abençoar. Nesse jardim chamado Getsemane da vida, você vai sair fortalecido, você vai sair renovado, você vai sair de cabeça erguida. Ainda que você se sente sozinho, ainda que você se sente solitário, Jesus está dizendo: eu estou nesse jardim da tua vida chamado Getsemane. Jesus pediu aos seguidores para que orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus instrui a eles tomarem atitude. Jesus instrui a eles se posicionarem.
a eles está em oração. Porque Jesus estava em oração. Jesus estava numa ofensiva contra Satanás. E eles teriam que tomar a arma da oração. Mas diz o texto que os discípulos não deram ouvido à advertência de Cristo. Diz a Bíblia que os discípulos não deram ouvido à voz de Jesus, porque estavam vencidos pela tristeza. Estavam vencidos porque estavam sobrecarregados. Estavam vencidos pelos cansaço, e por isso dormiram. Eu sei que esta vida e esse evangelho, às vezes nos sentimos cansados, às vezes nos sentimos sobrecarregados, porque a batalha espiritual, ela faz com que se sentimos cansados, sobrecarregados, triste, porque se fala de batalha espiritual, fala-se de guerra espiritual, e assim os discípulos se sentiram. Não sabemos quanto tempo Jesus batalhou espiritualmente em oração, não sabemos. Entretanto, é certo que durante a sua agonia, o verso de número 43, durante a sua agonia, durante a sua batalha, um anjo foi até ele e o fortaleceu. Nesse momento da sua batalha, nesse momento da sua guerra, nesse momento das suas lutas espirituais, o anjo vai lhe fortalecer nesta manhã. No momento da sua agonia, no momento do seu cansaço, no momento da sua fadiga, o anjo vai lhe fortalecer nesta manhã. Porque a Bíblia diz, o texto disse, que durante a agonia de Jesus, o anjo lhe apareceu para lhe fortalecer. Ou seja, Jesus não estava sozinho. Quando terminou de orar, Cristo sentiu-se preparado para vencer o combate, e ele se coloca de pé, aleluias, na certeza que o Pai estava com ele, e que lutaria por ele, aleluias. Pedro nega Jesus, Judas trai Jesus, outros abandonam Jesus, mas o céu se abre e vem um anjo para lhe fortalecer Jesus. Muitos te abandonam, muitos nem se lembram de você, muitos te desprezam, muitos te traem, mas ainda existe um que não vai te trair nem te abandonar, que chama Jesus de Nazaré. É por isso que ele aparece a seus discípulos um certo dia, e a Bíblia disse que muitos duvidaram, outros creram que era Jesus, porque viram a marca na palma das suas mãos. E Jesus disse: olha, estarei com vocês até a consumação do século, não vou vos abandonar. Escuta uma coisa nesta manhã, e você sai com essa palavra cravada no seu coração e na sua alma:
A presença de Jesus ainda é insubstituível. A presença de Jesus ainda é provedora. A presença de Jesus ainda faz a diferença. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque a presença dele não é qualquer presença. E nesse Getsêmani da vida, Jesus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: eu vou lhe fortalecer, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar graça. Quando o anjo lhe fortaleceu, Jesus se colocou de pé, e agora ele tinha certeza de que o Pai estava com ele e lutaria com ele. E quando olha para os discípulos, encontrou os discípulos dormindo. Perguntou-lhes: por que estás dormindo? Quando eu leio esse versículo, que Jesus pergunta a eles: por que estás dormindo? Eu entendo aqui que eles estavam numa zona de conforto. E aí na onde que eu me lembro que uma voz vai perguntar por homem por nome de Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Zona de conforto. E Jesus disse: Elias, sai da caverna. Por que você está fazendo aqui? Coma pão, beba água, porque a tua caminhada ainda é longa. O momento do Getsêmani das nossas vidas não é momento para nós ficarmos na zona de conforto. É momento de nós guerrearmos. É momento de nós se levantarmos e se posicionarmos dentro do Getsêmani da vida. Porque muitas das vezes Deus lhe pergunta: o que fazes aí? Nessa zona de conforto. Vem para a guerra. Vem batalhar. Porque Jesus lhe pergunta: por que estás dormindo? Orem, para que vocês não caiam na tentação. Porque não adianta, irmãos, orar e não vigiar. É por isso que a Bíblia diz: orar e vigiar. Muitos oram, mas esquecem de vigiar. Muitos vigiam, mas não oram. E aí Jesus lhe pergunta. Mas diz o texto que enquanto Jesus lhe perguntou e falavam com eles, chegaram soldados romanos e o sumo sacerdote, guiados por Judas, e a batalha começou. A batalha se deu início. Os discípulos envolvidos no calor do combate, da batalha e da guerra, estavam sem preparo, estavam despreparados para este momento. Como resultado dessa despreparação,
não foram capazes de manter-se de pé e acabaram-se derrotados. Mas Jesus não, permaneceu de pé e disse: eu vou vencer esta batalha, eu vou vencer esta guerra contra Satanás, através da oração. Porque muitas das vezes nós que servimos a Deus, não reconhecemos que orar é um dever de todo cristão, que a oração é uma arma poderosa que Deus deu à igreja dele. É por isso que muitas das vezes não vencemos batalha, porque só queremos falar, e às vezes não ouvimos o que Deus tem para falar conosco. A correria da vida, a agoniação da vida chamada Getsemane. É por isso que Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim esta agonia, passa de mim essa tristeza. Quem sabe você está nesse jardim chamado Getsemane, e você está dizendo: Senhor, passa de mim essa tristeza da minha alma, passa de mim esta opressão, passa de mim esta angústia, esta agonia. Mas Jesus está dizendo: não se desespere, aguenta firme. Está chegando o momento de você sair desse jardim chamado Getsemane. E quando você sair, você vai sair forte. Ou seja, Jesus está dizendo: está chegando o momento de você sair desta guerra, está chegando o momento de você sair do meio desta batalha vitorioso. Quem sabe Satanás está olhando e dizendo: acabou para ele, acabou para ela. Mas Jesus está dizendo ao meu coração nesta manhã: ainda tem jeito. Esta agonia vai passar, essa tristeza vai passar, essa solidão vai passar, e o nome dele vai ser exaltado. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Porque tem um aqui nesta manhã que, enquanto eu estou pregando, está tendo diagnóstico da tua alma, está dizendo: esta agonia vai passar, esta tristeza vai passar, essa solidão vai passar. Jesus está sangrando, mas ele não desiste. Você pode estar triste, com medo, você pode estar ferido por causa das batalhas espirituais, mas Jesus está dizendo: você não vai desistir, você não vai desistir. Jesus não desistiu, e eu e você não podemos desistir. Eu e você não podemos parar. Eu e você temos que prosseguir. Jeremias, no ápice do teu ministério, ele disse: eu não prego mais, eu não vou mais profetizar, a tua palavra na minha boca é uma vergonha. Eu não profetizo mais, não prego mais. Momento de batalha espiritual, momentos de guerra espiritual. Mas quando Jeremias disse: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Não quero mais saber desse negócio de ministério.
Não quero mais saber esse negócio de profecia. Diz a Bíblia, Jeremias capítulo 22, que vem a palavra do Senhor. E a Bíblia disse que a palavra do Senhor arde nos ossos do profeta Jeremias. E diz para ele: Jeremias, você não pode parar. Você precisa caminhar, 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 caminhar. Ou seja, nesta manhã a palavra do Senhor está ardendo em ossos aqui neste dia, e está dizendo: caminha, caminha, caminha que eu sou contigo, caminha que eu sou contigo. Deixa a palavra arder nos seus ossos nesta manhã. Por quê? No Getsemane, Jesus enfrentou o momento mais decisivo da sua vida e do seu ministério. Foi no Getsemane que ele se esvaziou de si, totalmente, e se submeteu-se à vontade de Deus. Se esvazia nesta manhã de si mesmo, e submete-se à vontade de Deus nesta manhã. Se esvazia nesta manhã de si mesmo, e entra no centro da vontade de Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer pela tua vida. Esse Getsemane não é para te matar. Esta luta não é para te matar, é para você ter experiência e se esvaziar de si mesmo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estamos em guerra. Estamos em batalha. Porque os evangelhos, ele trouxe para nós o frescor de sabermos a vida de Cristo, os passos de Cristo, o ministério de Cristo. Porque ele é o maior líder que já pisou nesta terra. Aleluias. Eu vou dizer de novo: ele é o maior líder que já pisou nesta terra. É por isso que ele nos dá exemplo como Cristo, porque ele é santo, ele viveu santo, ele morreu santo, ele foi crucificado santo, e vai voltar para buscar a igreja santo. Aleluias. Vou para o término agora. Getsemane, no seu original, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Tem momentos que Jesus, ele nos imprensa, ele nos amassa, ele nos quebra, para nós saber que ele é Deus. O dia que eu e você entender como Deus opera, meu irmão e minha irmã, ele deixa de ser Deus. É por isso que tem as vezes que ele faz conosco como faz com vaso. Porque um vaso ele não vai remendar. O vaso, quando está quebrado, ele não vai colar. Porque com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem maquiagem. Com Deus ele quebra, ele amassa e faz de novo. Aleluias.
E às vezes muitos olham e falam, mas é Ele, porque Deus fez de novo. Com Deus não tem emenda, com Deus não tem bagunça, com Deus tem ordem. E Ele está dizendo, se for necessário quebrar, eu quebro. Se for necessário amassar, eu amasso, porque está nas minhas mãos. E eu ainda estou no controle de tudo. E eu ainda estou no controle de todas as coisas. Porque Ele ainda é Deus, Ele ainda é Senhor. E você está na prensa de azeite de Deus. Aleluias. E nesta prensa, quando você sair, você vai dizer, valeu a pena servir esse Deus. Valeu a pena estar adorando esse Deus. Valeu a pena estar na presença desse Deus. Porque você vai sair fortificado, você vai sair restaurado, você vai sair edificado, você vai sair mudado. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto Deus trabalhando nesta manhã, presbítero Kleber, em alguns vasos. Porque algumas pessoas estão no jardim chamado Getsemane, mas Deus está dizendo, eu dou força hoje, eu fortaleço hoje. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem está entendendo que a prensa de azeite está começando nesta manhã? Mas Jesus está dizendo, vai sair dessa, vai sair dessa, vai sair dessa, vai sair dessa. Aleluias. 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 Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmãos. Esta mensagem Deus me deu faz tempo, e ela começou a arder no meu coração, e a Bíblia dizia, e Deus falava ao meu coração, fique em paz, porque tem um anjo te fortalecendo, dentro desse Getsemane da sua vida. Aleluias. Porque no Getsemane, nós aprendemos, que eu tenho que ir adiante. No Getsemane, nós aprendemos que nós temos que avançar, temos que prosseguir, porque dentro do Getsemane desta vida, Ele nos ensina a nunca nós parar de adorar a Ele. Aleluias. A luta não vai tirar o louvor da sua boca. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Dentro da palavra, levanta a sua mão. A luta não vai tirar o louvor da sua boca. A angústia não vai tirar o louvor da sua boca. A angústia não vai tirar o louvor da sua boca, nem do teu coração. Você vai continuar adorando a Ele. Você vai continuar prestando louvor a Ele. Satanás quer que tire o louvor da sua boca e do seu coração, mas Jesus está dizendo nesta manhã, Satanás não vai tirar o louvor da sua boca, a adoração dos seus lábios. Quem acredita nisso? Aleluias. 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 Por isso que o salmista disse, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Aleluias. O salmista disse que esteja na minha garganta os altos louvores
de Deus, aleluias, e a espada de 2 fios nas minhas mãos, porque ainda vencemos guerra adorando ao Senhor, ainda vencemos batalha adorando ao Senhor, ainda vencemos guerra adorando a Ele. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aproveita esse momento e adora Ele, pelo amor de Deus, irmãos. A igreja ainda vence guerra através da oração, através da adoração. Aleluias, aleluias. Ori canta labaço. Meu Deus, meu Deus. Jesus está trabalhando dentro do Getsemane da sua vida nesta manhã. Jesus está mudando algumas coisas dentro desse Getsemane. Jesus está dizendo: sai da zona de conforto, levanta agora, levanta a sua cabeça, prossiga, vai avante, mas você não vai parar, não vai. E agora eu encerro. E Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice. O cálice que Jesus se refere aqui não é uma taça de vinho. Aleluias. O cálice que Jesus se refere aqui é uma coroa de espinho. É açoites nas suas costas, são cuspidas no rosto, e cruz que vai ser colocada nos seus ombros. É por isso que ele disse: se possível, passa de mim a coroa de espinho, cuspida no meu rosto, e esta cruz nos meus ombros. Mas se isso não for possível, que seja feita a tua vontade. Cálice aqui é passar uma noite de dor numa masmorra chamada romana. Ninguém quer tomar este cálice. Ninguém quer passar por isso. Mas nós temos que ser realistas, irmãos. Servir a Deus não é só mar de rosas. Tem o dia mau. E quando o dia mau chega, ele dói na alma. Por isso que o sábio Salomão vai dizer: lembra-te, Senhor. Lembra-te quando eu era da tua mocidade, quando eu era jovem, quando eu tinha vigor, porque o dia mau chegou. E ninguém está preparado para o dia mau. Mas eu tenho uma palavra nesta noite para a tua vida. Ainda que Jesus não passe esse cálice de você, ainda que Jesus não tire este cálice da sua vida, você precisa aprender algo nesta manhã. Que tem espinho que Deus não vai tirar. Assim como ele disse a Paulo. Paulo ora por 3 vezes pedindo: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Jesus não tirou. E Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque tem espinho que Jesus não vai tirar. Tem prova que você tem que passar. Tem luta que você tem que lutar.
E tem luta que você precisa enfrentar de frente. Porque muitas das vezes Jesus não tira. Porque muitas das vezes Ele não deixa passar. Mas entenda uma coisa nesta manhã, que esta luta se faz necessário você lutar, que esta guerra se faz necessário você guerrear, porque Deus sabe como trabalha em nossas vidas. Ele sabe como mexe conosco. O sol nasce para todos, mas a sombra é só para aquele que está no esconderijo do Altíssimo. E Deus está dizendo nesta manhã: lute, lute. Porque tem guerras que você vai precisar lutar. E Ele já nos deu armas poderosas. Você não pode ficar na defensiva contra o seu adversário. Você precisa ir para a ofensiva contra o teu inimigo. Porque o que ele quer é matar a tua vida dentro desse Getsêmani. Mas você não vai morrer espiritualmente falando, porque tem vida aí ainda. Aleluias. Por isso que eu frisei o verso aqui: o anjo do Senhor o fortaleceu. E Deus está nos fortalecendo nesta manhã. Deus está nos fortalecendo neste dia. E este cálice vai passar. Esta agonia vai passar. E o nome dele será exaltado, será glorificado. Curve a sua cabeça.